mais complicado vai ficar. Sabe por que que isso está acontecendo? Essa questão de colocar nota na tarefa, justamente para que o aluno, né, tenha a responsabilidade de fazer a tarefa. Não necessitaria de estar fazendo isso, né? Tarefa seria uma obrigação do aluno. Mas já que muitos não fazem, esquecem, né? Então, assim, não fez tarefa, nome anotado. Você vai fazer a tarefa depois do seu nome anotado? Vai, por quê? Quando eu recolher seu material, eu vou anotar teu nome de novo, caso esteja incompleto. No primeiro bimestre, eu não cobrei tanto, tá? Eu não cobrei tanto. A nota de tarefa, praticamente eu fiz uma média geral para todos, né? Deu uma nota boa para todos. Por quê? Porque no primeiro bimestre teve colegas que estavam sem apostila, né? Aconteceu algumas coisas que não teria como eu ser justa com todos. Então, eu terminei até sendo injusta com aquela pessoa que faz a tarefa certinha, por quê? Porque eu terminei dando quase a mesma nota para a pessoa que faz todas as tarefas e aquele que não faz. Só que nesse bimestre isso não vai acontecer. Nesse bimestre eu estou anotando o nome. Estou anotando o nome e vou tirar ponto. Porque não é justo, né, o aluno que não faz tarefa ter a mesma nota daquele aluno que faz todas as tarefas, que tem responsabilidade. Então, só um pouquinho, você pode esperar. Essa tarefa já foi explicada, hoje é só correção, tá? Então, vamos lá. A pauta, fizeram a pauta de história. Gente, a tarefa, normalmente eu explico elas antes, né? Quando eu vejo que pode surgir dúvidas. Então, assim, eu não fiz tudo, porque então, ou você não ouviu a explicação, não é? Porque eu expliquei, em relação às pinturas, eu expliquei, não expliquei? Eu não falei que todas faziam parte? Falei. Eu me lembro perfeitamente disso. Mas eu não ouvi. Aí já não é uma questão relacionada a mim, e sim ao aluno, né? Principalmente quem está na sala de aula. Quem está online ainda tem a questão da internet. Minha internet caiu na hora que a professora estava falando, né? Nem sempre isso é uma verdade. Porém, né? Porém, eu tenho que aceitar, muitas vezes. Agora, o aluno que está na sala não tem a desculpa da internet. Ela, né? Simplesmente não ouviu enquanto eu falava. Ponto. Todos fizeram a pauta de história. Sim. Turma online, todos fizeram a pauta? Sim. Bom. A tarefa era bem facinha, bem tranquila. Prof. Página 73. Bárbara, não precisa escrever no chat, Bárbara. Tá no quadro, Bárbara. Gente, sem conversa no chat. Não há necessidade. Tá no quadro. A pauta. Vamos lá. A página 73 e a página 74. Na página 73, o exercício 4 e o exercício 5, ambos eram fácil, né? Risque as letras F, M e B dos quadrinhos e descubra, com as letras restantes, duas maneiras de preservar uma cultura sem escrita. Qual foi as duas maneiras? Online. Qual foi as duas? Ô, Bárbara, você viu? Você está lá escrevendo no chat e eu estou dizendo aonde que é a correção da tarefa. Prof. Repetição e convivência? Isso. Gente, viu o que acontece? Não ocupem o tempo fazendo aquilo que não é necessário, né? Por quê? Eu estou falando aqui, né?
Vamos, página 73, exercício 4 e 5. Só que, se você não prestar atenção, né? Se vocês, não estou citando nomes, não prestar atenção, a gente fica patinando, né? Não sai do lugar. Correção da tarefa, página 73. Quais são as duas palavrinhas? Repetição e Online, quais são as... Isso. Ok, isso mesmo. Então, as duas palavrinhas. Página 73, exercício 4. Repetição e convivência. O exercício 5 diz o seguinte: use as ilustrações como dicas para completar o texto com as palavras corretas. Nas tradições orais africanas, os quem? Online, griots, isso. Os griots são responsáveis por transmitir conhecimentos, trazem mitos e histórias orais. Para memorizar e celebrar essas histórias, as pessoas tocam o quê? Você colocar o nome? Gente, bastava colocar instrumentos musicais. Tudo bem, não tem problema se vocês colocaram o nome. Eu botei... Professora, que página que você tá? Olha, tá no quadro, tá, Nicolas? Você tá na aula, eu tô falando, tá? Eu já repeti várias vezes. Qual que é a página, qual que é a correção da tarefa. Gente, instrumentos musicais... Não, prof. É o É Benício. quem? Vinícius. Ah, perdão, Nicolas. Ô, Vinícius, mas você não tá na aula desde a hora que eu comecei a falar? Ô, gente, Não, eu tinha não é entrado assim, um pouco mais tarde, mas eu Então, não, você já ouvi a entrou na hora que eu página. estava... Não, você entrou na hora que eu estava falando. Não é ser grosseira, mas eu quero que vocês tenham atenção. Porque senão a gente fica, né, parado numa mesma coisa, ou repetindo a mesma coisa várias vezes, sem necessidade. É só uma questão de prestar atenção. Correção da tarefa de história. Qual que foi a tarefa de história? E já vou descobrir quem fez e quem não fez. Não fique pensando que é porque eu não pedi para ver. Mas calma, nós vamos chegar lá. Então, ó, gente, CA, gente, ó, vou colocar aqui e fica mais, e mesmo assim, mesmo escrevendo, ainda tem que perguntar, Já né? achei, prof, eu já achei a página. Tá. Então, instrumentos musicais e o quê? Eu botei de Gembe, vírgula, bala, e cor. E tambor. Tá, gente. Tá, gente. Resumindo, aqueles, tá, vocês colocaram o nome dos instrumentos. Mas bastava colocar instrumentos musicais. Colocou o nome dos instrumentos, tá certo também. Qual que é a outra palavrinha que completa? De Gembe? Gente, dançam, gente. Ô, crianças, dançam. Olha lá a imagem. Eu já falei que tudo bem. Ô, Giovana, presta atenção. Só um minutinho, presta atenção. O que eu estou falando? Para memorizar e celebrar essas histórias, as pessoas tocam. O que elas tocam? Tá, bastava colocar instrumentos musicais. Porém, se vocês colocaram o nome de alguns instrumentos, ok, não tem problema. Não precisa pagar, tá certo. Só dançam que não, porque as mulheres não estão dançando enquanto eles tocam instrumentos. Dançam, não tem como ter colocado outra coisa. Então, ó, se no lugar dos instrumentos vocês colocaram o nome dos instrumentos, tudo bem, está certo. Ok.
Só no dançam que não tem como colocar outra coisa, porque as mulheres estão ali dançando, né? Então, e dançam. Então, lá ficou griots, instrumentos musicais e dançam. Ok? Aqui? Ok, prof, o meu tá certo. Ok? Tá? Se você colocou o nome dos instrumentos, tudo bem, não tem problema nenhum. Ok? Todos fizeram a correção dessa página? Sim? Agora é a hora da verdade. Eu quero ver os desenhos aí da página 74. Tá, da sala eu vejo depois. Online, mostra para mim o desenho. Ó, estudamos que há diversos idiomas no mundo. Isso, a Isadora pintou todos. Lembram que eu falei que todas essas imagens, elas representam, né, os motivos de por que existem tantas línguas. Então, era para pintar todas as imagens. Tá, eu vi só da Isadora até agora. Pera aí, prof, vou mostrar. Mostra aí para mim. Bárbara. Ô, Florzinha, ô, Bárbara, pode pintar o de cima também, meu bem. Você não pintou o de cima, né? É por causa que Ah. essas duas imagens. Não, todas as imagens estão corretas. A migração também ela é importante. A Larissa fez. A migração, ó, a migração, a contação de histórias, deixa eu ver. Rafael, pode pintar todas as imagens. Gente, se você pintou, ó, tá, eu não tô tirando não, tá? Ok. Bárbara, pode pintar a migração também, tá? Ok, Bárbara, ok. Você pode pintar a de cima também. Quem mais? Nicolas, deixa eu ver sua página 74. Eu não sabia que era para pintar tudo, eu só pintei uma. Ah, então, deixa eu ver. Mas eu avisei que era para pintar todas. Tá. Vamos lá, Samuel. Cadê o restante do povo? André Arthur, abre a câmera. Gente, se não abrir a câmera e me mostrar, eu vou começar a anotar nome aqui. Sabe por quê? Eu já mostrei. Prof, minha câmera tá com problema. Ah, sua câmera tá com problema. Tá. Teve quem me mandou foto, só que foi na semana sexta, pro esquece. Ana Júlia fez a tarefa, Ana Júlia. Ana Júlia fez a tarefa. Ô, prof, é que eu pintei só uma. Por que você pintou só uma? É que eu pensei que era só escolher uma. Não, eu falei que todas faziam parte, né? Rebeca fez a tarefa, Rebeca. Rebeca fez a tarefa. Deixa eu ver o negócio aqui. Rebeca. Ô, Rebeca, olha, eu lembro que eu havia falado, né, que eu queria capricho. Esses desenhos estão todos incompletos. Todos. A impressão que eu tenho é que você começou a pintar agora. Essa é a impressão que eu tenho quando eu olho para a foto que você me mandou. É que você começou a fazer agora, bem rapidinho, sabe? Bem rapidinho assim, gente. Seja honesto com vocês mesmos, tá bom? A gente consegue observar algo feito com capricho, com tempo, né? De algo feito na hora. Eu fiz Dá para ver? Eu não fiz agora, não. Tá? Não, mesmo quem pintou só um, pintou dois, mas eu tô vendo que tá bem pintadinho, né? Quando faz assim, no susto, dá para ver que foi feito no susto, né? Porque não tá bem pintadinho. Não tá. Olha, gente. A tarefa tá indo bem pouca tarefa, então assim, né? E tarefa simples. E mesmo assim tem aluno que tá me devendo tarefa.
que não tem feito, que tem feito de qualquer jeito. Ana Júlia, você fez a tarefa? Por que você não fez a tarefa, Ana Júlia? Eu vi a foto, Rebeca, porém, essa tarefa não foi feita no dia, né? Foi pedido. Os desenhos estão incompletos, não está feita com capricho. Ana Júlia, nomezinho anotado. Olha, reforçando, não é porque você não fez a tarefa. Deixa eu achar aqui, ver se eu já tenho o seu nome aqui. Gente, não, olha, sem desculpas. A aula de história ela acontece. Essa tarefa é de uma semana atrás. Uma semana. Essa tarefa não é de sexta-feira, né? Essa tarefa não foi sexta-feira. A aula de história, ela acontece na segunda-feira. Essa tarefa é do dia 10/5. Então, assim, por favor, não coloquem desculpas. Não fez porque esqueceu. Porque não deu prioridade. Não se importou, né? Anota a tarefa. Não adianta você anotar a tarefa, que nem eu peço para anotar na agenda, se você não olha a agenda, né? Ok, Bruna. Então, pinta enquanto eu tô falando aqui. Tá. Oi. Essa parte de baixo aqui, ó. Pode pintar tudo, meu bem. Aqui, aqui, ó. Essa aqui é a Antártida? Hã? Essa aqui é É só um desenho, meu bem, de pessoas andando, migrando pelo mundo. Ó, aqui na sala, crianças. Então tá, em relação à tarefa, está bem explicado mais uma vez, tá? Cuidem dessas tarefas, procurem fazer as tarefas, porque eu sempre vou estar pedindo para ver as tarefas. Por que eu não pedi para ver antes da correção na página 73? Porque eu sabia que tinha página do desenho, né? Aí, na página do desenho, eu ia conseguir descobrir quem fez e quem não fez. Então, cuidem com a tarefa. A Pro deixou bem avisada que, segundo bimestre, todos têm material, então não tem ninguém sem material para não estar com a tarefa feita. Então, vamos lá. Ó, chegou, né? Acabou em relação à correção. Aqui na página 74, ainda do CA, só para finalizar. Por que vocês deveriam ter pintado todas as imagens? Por quê? Não, e por quê? Porque todas essas imagens aqui, elas representam o motivo de haver tantas línguas diferentes, né? Nós vimos lá na apostila que a migração, né? O que é a migração? Pessoas que saíram do seu lugar de origem e foram para outro lugar, né? Elas terminam o quê? Com a convivência, termina ali, né? Se misturando as línguas. Lembram lá do latim, que era a língua mãe? O latim foi se misturando com outras línguas e formou o português, o francês, o italiano e tantas outras línguas. Então, a migração é um fator. Uma coisa importante, uma pessoa, quando ela migra, né, do seu lugar de origem e vai morar no outro, não significa só se ela nasceu, por exemplo, um migrante japonês, né? Ele viveu no Japão, ele fala a língua japonesa, né? Ele migrou para o Brasil já adulto, ou numa faixa etária em que ele já conhecia ali a língua japonesa. Quando ele chega no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, ele vai, com o tempo, com a convivência, ele vai aprender a falar o português, né? Claro,
as pessoas que migram de fora podem perceber que muito dificilmente elas conseguem falar o português, né, como nativo, como um brasileiro. Fica ali, né, ali se vocês vão ali no centro da cidade, não tem o centro ali? Tem algumas lanchonetes de chineses. Vocês percebem que as meninas, elas falam o português, mas meio misturado. Elas não conseguem, né? Alguém já foi naquelas lanchonetes? Elas chamam você para lanchar. Elas aprenderam a falar o português, mas claro que elas não falam. Chama azul, pronto. Na 14 de julho. Isso. Isso. Então, não significa que ela esqueceu a língua dela. Ela só se adaptou com a convivência, ouvindo o português, né? Ouvindo, assim como o brasileiro que vai para os Estados Unidos, lá ou para outro lugar do mundo. Com a convivência, ele vai ouvindo o inglês, né? Ele vai ouvindo o francês, o italiano, ele vai ouvindo e com o tempo ele vai aprendendo a falar aquela língua. Claro, só um minutinho, gente. Você nunca vai ser um falante, muito difícil, né? Você conseguir ser um falante como aqueles que nascem ali. Assim como é muito difícil alguém vir para o Brasil e falar a língua portuguesa como uma pessoa nativa, por quê? Sempre vai ter ali um sotaque, né? Algumas palavras a pessoa não consegue pronunciar. Então, a migração, ela é importante. A transmissão de geração para geração, a contação de histórias também influenciou. As diferenças, né, culturais, as diferentes culturas. O que é as diferentes culturas? É o contato de pessoas de lugares diferentes que vêm morar no lugar, levam consigo a sua cultura. Então, todas essas imagens aqui, elas representam, tá, o motivo de existir tantas línguas diferentes. Por isso que se deve pintar todas as imagens, caso você não tenha pintado. Fala, Giovana. Ô, prof, terminei de pintar a do meio, a segunda, tá vendo? Ok. Fala, Giovana. Tem uma brasileira no grupo e ela tem que aprender a falar inglês para se comunicar com os outros. Você aprende a falar. Por que você aprende a falar? Você aprende a falar a língua por causa da convivência. Você vai para outro lugar, para outro país, quando você vai morar, né? Então, com o passar do tempo, com a convivência, ouvindo, você vai aprendendo. Só depois, talvez, com muito tempo ali, talvez você consiga falar, né? Mas, mesmo assim, a pessoa nativa, vai ser muito difícil você falar como um nativo daquela língua. Vai ser bem complicado. Tipo, uma vez a brasileira, são 2 pessoas no grupo musical. Cada um de um país, só que eles todos têm que aprender a falar inglês para se comunicar um com o outro. Aí a brasileira estava tentando ensinar eles a falar pão. Eles não sabem falar pão. Não conseguem. Porque é complicado, né? É complicado falar outra língua que não é a sua nativa. Mas, enfim, crianças, encerramos a correção do CA. Lembrem-se de fazer a tarefa da página 75 à página 77 do CA, tá? Quem está me devendo essas tarefas? Gente, não é porque você não fez que você vai deixar em branco, tá? Cuidado, tá? Façam as tarefas. Coloquem data ali no início do capítulo 4, vamos falar um pouquinho sobre o surgimento da escrita. Nós falamos ali no capítulo 3 sobre a importância da oralidade, né? Nós vimos ali, através dos textos que nós lemos, que a oralidade é uma ferramenta, é um meio
muito importante para que as pessoas conservem a sua cultura. Isso é conteúdo de prova, vocês não estão nem aí. Por isso que eu falo, sabe qual que é o problema? Esse é o problema. Ouvir, muitas vezes você está aqui, você ouve, só que você não presta atenção, né? Você está com a sua mente longe daquilo que está sendo falado. Esse é um grande problema, tá? Esse é um grande problema. Então, lá no capítulo 3, nós estudamos sobre oralidade. Gente, tá travando para vocês? Para mim, não. Não, Porque eu estou vendo aqui... Não. Porque quando está travando, eu não vejo vocês se movimentando. A Bruna, sim, a internet dela eu acho que está travando porque ela está travada. Mas os demais está normal. Então, é sua internet, Bruna. Nós estudamos no capítulo 3, que vai ser o conteúdo da prova mensal. O que nós estudamos ali? Sobre oralidade, né? Qual a importância da cultura oral? Porque antes da escrita, já existia o quê? A fala, certo? Então, as pessoas se comunicavam, as pessoas transmitiam conhecimentos para os mais novos por meio da oralidade, da fala. Qual que é a importância da oralidade, né? Para a cultura de um povo? Ela é importante para que se preserve ali as tradições, para que se preserve a cultura. Nós vimos ali as etnias indígenas, e nós também vimos a africana, nós vimos o Maori, né? Que é da Nova Zelândia. E nós vimos que cada sociedade, eles tinham ali pessoas responsáveis por transmitir esse conhecimento. Lá na indígena, quem é responsável por transmitir o conhecimento é quem? Pajé. Quem é na indígena? O pajé. Isso. Na africana, os griots, né? Isso. Na africana, os griots. Lembrando que os griots não eram apenas contadores de histórias. Eles eram pessoas ali que tinham muito conhecimento. Eles eram músicos, poetas, educadores, né? Guardiões do conhecimento. Eles ensinavam príncipes, eles aconselhavam reis. Então, eles eram pessoas de grande conhecimento. Nós vimos também que a etnia indígena, ali, eles tinham um lugar específico, né, que é a casa de reza, ou opi, que era o lugar onde eles se reúnem, né, para contar as histórias. Porque a tradição oral, ela acontece aonde? No coletivo. Para você contar, você tem que contar para alguém. E, normalmente, né, nesses grupos, se conta para um coletivo de pessoas, tá? Então, aqui no capítulo 3, nós vimos a importância da oralidade. Depois, nós vimos também por que existem tantas línguas, né? Tantos idiomas diferentes. E agora, nós vamos falar sobre a escrita. Bom, antes da escrita, como nós conhecemos hoje, que é o nosso alfabeto, né? E as demais escritas das demais línguas, existiam símbolos que representavam letras. Lá na idade, né? Lá na pré-história, os homens das cavernas, vocês já devem ter visto, né? Eles registravam ali nas paredes das cavernas símbolos para marcar o quê? Eu ia falar tempo, isso, prof. né? Para marcar o tempo, para marcar a época de colheita. Eles tentavam, de alguma forma, registrar o que acontecia. O único símbolo, por exemplo, você vê lá numa caverna, vários símbolos em animais, um sol. Aquele símbolo, ele não indica apenas uma palavra isolada, sol. Não, aquele símbolo, ele tem toda uma frase ali. Ele tem toda uma história. Nós, como não sabemos o significado, nós vemos apenas um solzinho, um animalzinho desenhado. Mas não era isso que para eles, aquilo era como nós escrevermos assim, ó, instrumentos musicais e dança.
Para eles, aquilo tinha um sentido completo. Só que como nós não sabemos, não compreendemos esses símbolos, a única coisa que a gente vê é um sol, né? Ah, um solzinho, daquele bem, né? Uma bolinha com um monte de risquinho do lado. Geralmente assim, né? Lá. Então, símbolos que representam, né, um registro. Coloquem data na página 20 e 21. Primeiro, depois a gente vai colocando nas demais. É. Ó, coloquem data 17/5. Na página 20 e 21. Presta atenção para ninguém ficar perdido no que nós vamos fazer na página 20. Página 21, prof, do CA. Meu bem, que CA, meu bem? Nós estamos na apostila, Bárbara. Bárbara, nós estamos na apostila, Bárbara. Na página 20 diz assim: no cotidiano, podemos observar a escrita registrada de diferentes maneiras em propagandas, embalagens de produtos, noticiários, livros, jornais, revistas, etc. Enfim, a lista é longa. Nós, hoje, na sociedade, né, na nossa sociedade, a escrita, ela está presente em praticamente tudo aquilo que nós vemos. Não é verdade? No trânsito, nas embalagens de produtos, no anúncio. Até na gente. Em tudo, né? No nosso nome, ali tudo, né? Tem a escrita. Aqui na seção Diga Aí, tem uns símbolos, não tem? Existem alguns símbolos. Então, presta bem atenção que vocês vão fazer na página 20. Você sabia que, antes do desenvolvimento da escrita, foi criada uma maneira de representar palavras usando símbolos, chamados pictogramas. Observe estas imagens, que representam os pictogramas sumérios, criados há aproximadamente 5.200 anos. Use as palavras destacadas para identificar o significado de cada pictograma representado. Então, a primeira coisa, lá abaixo tem algumas palavrinhas. Boi, cabeça, pássaro, peixe, grãos e água. Coloquem ali, de acordo com o símbolo, coloquem as palavrinhas. Vamos lá, rapidinho, e vamos ver se vocês acertaram. Olhe para o símbolo, escolha uma palavra que você acredita que representa esse símbolo. Bem rapidinho. Prof. Oi. O meu já tá feito. Você já fez? Por que você já fez quando? Não sei. Hoje? Não. A gente ainda não trabalhou essas páginas. Nós ainda não havíamos trabalhado essas páginas. Ok. Não. Pronto? Mais um minutinho, eu vou corrigir com vocês. Deixa eu só corrigir, aí você vai. Deixa eu corrigir primeiro. Ou aqui na sala, por favor. Aqui na sala. Terminei, prof. Senta direito, meu bem. Vamos lá? Ó, vamos fazer primeiro os 3 primeiros símbolos de cima. O primeiro símbolo, qual o nome?
O primeiro símbolo, como ele se chama? Pássaro. Pássaro, Bárbara. O primeiro símbolo é pássaro. Pássaro. Pássaro primeiro. O segundo símbolo? Boi. Boi, porque tem o chifrinho, Bárbara. O segundo é boi. Isso. O terceiro símbolo é facinho. Qual é? Água, né? O terceiro símbolo ali, ele lembra ali a ondinha, né? Água. Agora na fileira de... Não, mas tem que usar as palavras que estão aqui, né? Na fileira de baixo, o primeiro símbolo? Grãos. O segundo símbolo? Cabeça. E o último? O peixe parece bem, né? Ok. Presta atenção no que vocês vão fazer agora. Presta atenção. Ó, use os pictogramas sumérios para formar uma frase. Não é para inventar nenhum pictograma. É para usar os pictogramas que estão aqui. Então, você vai desenhar esses pictogramas. A turma da tarde, eles já fizeram essa atividade e eles fizeram umas frases bem interessantes. Ó, vocês vão, por exemplo, alguns colocaram assim, desenhou o símbolo do boi, depois desenhou os grãos, depois desenhou a cabeça, né? Eu não lembro como as frases, só que as frases ficaram assim, o boi come grãos, o homem come o boi, e assim foi se desenvolvendo uma história. Ó, pode repetir os símbolos mais de uma vez. E deixa eu terminar de explicar, por favor. Você pode repetir o símbolo mais de uma vez. Você não vai inventar símbolos, você vai usar os que estão ali. Você vai organizar os símbolos de acordo com o que você quer dizer. Abaixo, você vai decifrar a sua frase. O que você quer dizer com aqueles símbolos que você desenhou? Organize os símbolos de acordo com o que você quer falar. E você vai decifrar abaixo o que você quis dizer com esses símbolos. Pode repetir os símbolos? Pode. Aí eu vou perguntar qual é a frase de cada um. Podem fazer. Lembrando que não é para inventar nenhum símbolo. É os símbolos que estão aí. Mas dá para pintar pra... Gente, presta atenção. Presta atenção. Vocês vão desenhar os símbolos. Tem ali 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadradinhos. Cada quadradinho é para pôr um símbolo. Organize os símbolos de acordo com a sua frase. Só isso. Pode pintar, prof? Não, primeiro faz os símbolos, depois escreve a frase, depois pinta. Vamos pela ordem. Faz primeiro. Não vai pintar agora, não. Tá? Então, organiza os símbolos e depois você escreve a sua frase. Aí, na sua frase, você vai colocar o artigo, né? Se você quiser dizer, desenho pássaro. Você não vai ler pássaro, come grãos. Você desenha o pássaro. Aí, na hora que você for formular a sua frase, você escreve o pássaro, come grãos. Aí, você desenha a cabeça. Não sei. Gente, cria. Usa a imaginação de vocês. Senta lá, meu bem. Já criei, não, abaixo, na B. Agora que eu vi essa cabeça, parece mais fácil. Tem que escrever? Oh, my God. Presta atenção pela última vez. É para organizar os símbolos, desenhar os símbolos. Desenhou os símbolos? Só que você vai desenhar os símbolos pensando em uma frase. Gente, é pessoal. Então, a única coisa que você tem que fazer é usar a sua criatividade. Desenha os símbolos e depois me diga o que esses símbolos querem dizer.
Qual a frase? Tem gente que escreve uma frase curta, bem interessante. Tem gente que escreveu quase um parágrafo, né? Onde é para escrever? Aí abaixo da B. Use tudo, é para completar todos os quadradinhos. Use a sua imaginação. Na hora de criar a frase, você vai colocando o que precisa. O artigo, para que a sua frase tenha sentido. Se você desenhar pássaro, boi, cabeça, e só escrever pássaro, boi, cabeça, grãos, peixe, água. É uma frase? Não é uma frase. Você desenha e depois você me diz o que esses símbolos querem dizer. Qual é a frase? Tá, quem já fez? Quem já fez? Vamos ver. Eu, Rafael. Rafael, me diga, como que ficou sua frase? Pássaro come grão, homem come boi e peixe nada na água? Isso. Ótimo. Você escreveu aí na B? É para escrever? Sim. Como que eu vou saber tá. depois, na hora de corrigir sua apostila? Eu vou esquecer até lá, né? Escreve na B. Ótimo, Rafael. É isso que o Rafael fez. Tem também como você ver Fez, Isadora? Como que ficou sua frase? Homem come boi, homem come peixe e homem come grão. Ok. Meu bem, eu falei que pode. Ok. Não esqueçam de escrever a frase. Gente, a da sala eu vou ler. Vocês vão ler para mim também, tá bom? Você fez já, Yuri? Como que ficou sua frase? Pode ler. O peixe vive na água, o pássaro come grãos, aí você coloca o pássaro come grãos e... É melhor vocês escreverem. Se você colocar um símbolo e não escrever, você esquece a sua frase. Você escreveu? Então escreve. Gente, ó, organiza os símbolos e escreve a frase, porque senão você vai esquecer. Como que ficou sua frase, Giovana? O pássaro bota muito comer peixe. O peixe estava fora d'água e o pássaro morreu. Então, ele achou o pássaro, levou pro boi e o pássaro com grão da flor. A Giovana criou uma história. Tá bom, Giovana, ótimo. É isso que eu falo. Alguns é bem sucinto da sua frase, outros, né? Mas tá correto, ok. Use a criatividade. Crie. Já fez, Maria? Como ficou a sua frase? Ok. Todo mundo escreveu o peixe veterinário. Quem mais terminou sua frase? Eu não entendi muito bem, mas é que eu vou botar ao mesmo tempo. Bárbara, basta você organizar os símbolos e dizer o que quer dizer. Só isso, Bárbara, mais nada. Você vai organizar os símbolos de acordo com a sua frase. Terminei a minha. Como que ficou? Lena, Júlia, como que ficou? Assim, o pássaro come grãos, o boi bebe água e a pessoa come peixe. Ó, ela viu? Ela não colocou que o peixe vive na água. O boi bebe água. Ok. Muito bom. Muito bom. Oi. Terminou, Larissa? Sim. Como que ficou sua frase? Eu coloquei: o homem come peixe, o pássaro come grãos e o boi tá de dieta e bebeu água. Ok. Muito bom. O meu tá pronto. Eu não sei se a minha história vai saber. Ah, é? Fala, Mariana, como ficou? O humano toma água, o peixe vive na água. Ok. Ok. Mais alguém online terminou? Quer ler sua frase? Terminou? Pode. Ok. Mais alguém daqui? Quem falta ler? A Evelyn. Terminou? Como que ficou a sua?
pessoa come peixe, peixe vive na água. Ok. Oi, peraí. Ô, Nicolas, você quer ler a sua? Sim. Foi eu, Leia. Benício. Peraí, Benício. O Nicolas falou. Peraí, que o Nicolas falou primeiro aqui, aí eu já ouço você. Fala, Nicolas. Ó, o pássaro comeu o peixe, porque o peixe vive na água. O humano comeu o boi, que come Ok. O humano comeu boi. Ai, ai. que come grão. Que come grãos. Ok. Benício, como que ficou o seu? O meu ficou: o homem come peixe e bebe água, o pássaro come grãos e o boi caminha para emagrecer. Ok. Mais alguém? Todo mundo faz frase bonitinha, tudo a ver. A cada 2 anos eu tive uma história aleatória, tudo misturado. É, você foi. Bárbara, leia. Como que ficou sua frase? O peixe vive na água, o homem come Ok. Ótimo, Bárbara. Deixa eu ler aqui a da Rebeca. Aqui na sala eu tô ouvindo as. Pode parar. O pássaro come peixe. O pássaro come peixe. Ou come grãos e o homem bebe água. Quem come grãos? Acho que você esqueceu de digitar alguma palavra aqui. O pássaro come peixe ou come grãos e o homem bebe água. Só não entendi aqui, Rebeca. O boi. Tá. O pássaro come peixe, o boi come grãos e o homem bebe água. Ok, Rebeca. Muito bom. Evelyn, terminou? Como que ficou, Evelyn? Ok. Terminou, Júlia? Como ficou? Tá terminando? Como ficou sua frase? Ok. Fala, Michael. Ok. Sofia. Terminou, Sofia? Online. Quem não leu ainda? Terminou? Deu soluço. Deixa eu ler do Samuel. O pássaro come grãos, o boi come pássaros e o pessoal come peixe? O boi come pássaros? Pode acontecer de um boi pular e comer o pássaro, né? Esse boi é diferente. Até. Sofia, terminou? Como ficou, Sofia? Gente, eu quero ouvir. Ok. Ficou ótimo, gente. Muito bom, gostei. Bom, deu um soluço na prova. Deu uma crise de soluço agora. Tá parecendo um tucano sua pessoa? Pode. É que o desenho ali da pessoa, da cabeça, tá bem... Crianças, vamos lá, na página agora 21. Ficou ótimo as frases criativas de vocês. Vocês já conseguiriam viver na pré-história. O pássaro come grãos, o peixe na água. Vocês já estão escrevendo
em pictogramas sumérios. O pássaro come grãos, o peixe vive na água e o homem come boi. Ótimo, Tiago. Muito bom. Bom, alguém mais quer ler sua frase? Ô, prof, Oi. o homem aqui pode comer e tomar o que quiser. Ué. Verdade. Gente, vamos lá. Página 21. Prosseguindo. Sobre o surgimento da escrita. Então, aqui, nós vimos que os sumérios, eles se utilizavam desses símbolos, né? Chamados pictogramas, que representavam palavras, para fazer registro. Na página 21 diz assim: o surgimento da escrita e os primeiros registros. Estudamos que existem várias línguas faladas em todo o mundo que vão se transformando com o tempo. Também existem inúmeros sistemas de escrita que, assim como as línguas, passam por mudanças. A escrita, né, por exemplo, a nossa língua portuguesa, ela foi mudando com o passar do tempo, né? Nós não falamos o mesmo português, nós não escrevemos da mesma forma o português de como, né? Lá no período que o Brasil ainda era colonial, império, né? Brasil colonial, Brasil império, até mesmo no Brasil república. As palavras na nossa língua, a forma de escrever as palavras, elas vão mudando, elas vão se adequando, né? A cada tempo. No segundo parágrafo diz assim: as línguas surgiram de maneira natural, por meio da interação humana. Então, a língua, o idioma, surge de maneira natural. É o que eu falei, com a convivência. Você não fala determinada língua, né? O chinês, você não fala outras línguas. Porém, se você for morar nesses lugares, com o passar do tempo, com a convivência, ouvindo os falantes da língua, você vai começar a aprender e vai conseguir falar, né? Conversar com as pessoas dali. Ressaltando que você dificilmente você vai ter a mesma facilidade de um falante nativo. Ô, meninas, de um falante nativo. Porém, a convivência vai fazer com que você aprenda. Por outro lado, os diferentes tipos de escrita precisam ser pensados, desenvolvidos e organizados para que fosse possível entendê-los. Então, a escrita não é como a língua. Ela não nasce da interação humana, né? Eu vou aprender a escrever conversando. Tanto que muitas vezes a pessoa ela pode ter facilidade, ela aprende a falar o idioma, que não é o dela, porém, na hora de escrever, ela tem dificuldade, né? Talvez ela aprenda a falar o inglês convivendo lá com as pessoas, né, em outro país ou qualquer outra língua, assim como também o português, para quem vem para o Brasil, só que aprende a falar porque você ouve, né, e vai ouvindo, e você começa a aprender a pronunciar aquelas palavras. Já a escrita, não. A escrita tem todo um processo, tá? Então, a escrita, ela não surgiu assim, da convivência. Ela foi pensada. Os símbolos sumérios, eles foram pensados, né? Eles tentaram fazer símbolos que representassem algumas coisas. Eu quero que vocês grifem esse segundo parágrafo, todo. Todo o segundo parágrafo. As línguas surgiram até entendê-los. Podem grifar. Desde lá do comecinho do segundo parágrafo, onde começa as línguas, até o finalzinho onde termina, entendê-los.
Podem grifar todo ele. Minha mãe ela falou de mim, né? Ela tem depois toma. E fica toda hora ela faz. Pra mim, eu respondo certo. Pronto, grifaram? Ainda não tem. Só grifar, gente. Todo o segundo parágrafo. Por falar de outras línguas, ontem eu fui numa pizzaria de um amigo do meu pai, e o amigo do meu pai está pela verdade. Ele sabe como que o povo italiano fala de nada lá? Tipo, a pessoa fala, gente, que eu tô falando em italiano é verdade. Aí a pessoa fala, Credo. Professora, eu penso assim, meu avô, ele nasceu na Itália, e aí ele veio para Campo Grande, eu não sei como ele fala português certinho. Você aprende a falar, mas você fica, né? É diferente, por exemplo. Mas eu acho que ele foi para Campo Grande aqui quando ele era criança. Quando ele era... Não, quando é criança, você vai ter mais facilidade, porque a criança ainda está desenvolvendo, né? A fala. Mas quando a pessoa já é adulta, só um pouquinho, Giovana, ela vai ficar, né? Ela vai falar, mas ela não vai conseguir pronunciar tão corretamente quanto o nativo. E isso acontece em todas as línguas. É diferente, por exemplo, do imigrante, que o filho nasce já naquele país. Aí, sim, ele vai crescer ali, né? E se não tiver dentro da casa dele a pessoa falante, né, da língua, por exemplo, da língua nativa, os pais não falarem, e ele só ficar ouvindo a língua do país onde ele nasceu, consequentemente, ele vai ser falante da língua daquele lugar que ele nasceu. Por quê? Porque a criança, ela vai ouvir, né, ela vai aprender a falar ouvindo, com a convivência com as outras pessoas. Então, quando a pessoa, ela muda, ela migra para outro lugar já adulto, ela pode aprender a falar outro idioma, porém, ela vai ali manter, ela não vai esquecer o idioma dela, não é assim, eu mudei para outro lugar, agora eu esqueci. Não. Claro, tem palavras que você deixa de usar, você deixa de falar, você vai esquecer. Porém, não quer dizer que a sua língua nativa, né, ela é anulada. Agora não, tá? Professora, continuando aqui. É igual andar de bicicleta, a gente nunca esquece. Sim, depois que você aprende, né? Fala. O que foi? Eu tenho uma amiga que ela nasceu aqui no Brasil. Aí a mãe dela japonesa. E aí ela voltou lá para o Japão. Aí ela ainda pequena, ela aprendeu a falar porque os pais só falavam em japonês lá na... Exatamente. Então, exatamente. Ele é japonês, só que como a minha tia, ela ficou com ele, voltou do Brasil, ele ainda continua lá, então... Exatamente. Porque a fala, você pode, com a convivência, mesmo que você nunca tenha estudado outro idioma, mas se você se muda para um lugar onde as pessoas são falantes daquele idioma, aprenda. Mas não significa dizer que o seu idioma nativo é esquecido. Você só vai aprender a falar outra língua. Só que você dificilmente vai ser como nativo daquela língua, tá? Gente, vamos lá, senão a gente não consegue, concluir as páginas. O mais antigo sistema de escrita de que se tem conhecimento se originou na Mesopotâmia, com os povos sumérios, por volta de 3.000 AC antes de Cristo, há pouco mais de 5.000 anos. Observe os mapas a seguir que mostram a localização da Mesopotâmia e a região na atualidade. A Mesopotâmia, nós vimos lá no primeiro bimestre, né? Que é ali quando os povos começam a se tornar sedentários e ocupar ali essa região da Mesopotâmia, ali em torno dos rios,
e começam ali a surgir as cidades, tá? Então, a Mesopotâmia, ela foi crescendo, né? E hoje, o mapa da Mesopotâmia na atualidade. Página 22. Página 22. Na página 22, observem que tem ali uma imagem que é um tablete de argila. E nessa imagem tem alguns símbolos, né, nela. O tablete de argila entalhado, registrado na foto, foi encontrado na cidade de Quiche, Mesopotâmia, atual Iraque. As inscrições foram realizadas há aproximadamente 5.000 anos. Observe os diferentes símbolos representados no objeto. Vocês veem nesse objeto o quê? Ali tem como se fosse aquele símbolo do grãos, né? Que nós vimos lá no outro. Tem como se fosse uma mão, né? Há algo que parece, representa também uma árvore, não sei. Né? Parece um chocolate, prof, aquele passatempo. É. Ó. Chocolate não bolacha. Bolacha? Então, como eles faziam o registro lá na antiguidade? Eles usavam muito argila, tá? Eles usavam muito argila para isso, por ser fácil, né? Para fazer o registro ali. Lembrando que ainda nesse momento, né? Ainda não tinha a questão do papel. À medida que as cidades se desenvolviam, o comércio passou a ter um maior número de produtos, vendedores e compradores. Por esse motivo, as mensagens escritas se tornaram essenciais, pois facilitavam a organização das informações, incluindo as práticas comerciais. Assim, por exemplo, os governantes começaram a registrar por escrito as leis e os impostos a serem pagos pela população. Antigos registros de escrita em fragmentos de argila foram encontrados em escavações na Mesopotâmia. Esses materiais continham informações como quantidade de mercadorias e também uma assinatura identificando o comerciante. Com o passar do tempo, outras informações importantes passaram a ser registradas, como as histórias a respeito de reis e de deuses. Então, à medida que a sociedade, né, foi se desenvolvendo ali na Mesopotâmia, né, o homem passou a ser sedentário, as cidades começaram a crescer, o comércio, né, começou ali nas trocas comerciais, porém, depois de um tempo, esse comércio ele foi se desenvolvendo e começou a haver a necessidade de se registrar, escrever as coisas, como a gente tem hoje. Quando nós queremos organizar algo, normalmente nós fazemos o quê? O registro, para não esquecer, não é? Registramos, fazemos uma lista. Então, oi, Bárbara. Ali na... Vocês estão em que página? Bárbara, eu estou na página 22, Bárbara. Então... Bárbara, 22, deixa eu explicar, Bárbara. Eu só estou explicando, página 22. Então, as pessoas começaram a sentir a necessidade de fazer o registro a partir do momento que a sociedade começou a crescer, tá? E no primeiro momento, o registro era feito assim, em argila, com símbolos que representavam ali diversas coisas. Abaixo tem assim, ó, uma mão, né? A escrita usada na Mesopotâmia ficou conhecida como cuneiforme, pois um objeto chamado cunha era usado para gravar os símbolos em tabletes de argila fresca. Então, esse objeto que esse homem está segurando, que hoje seria a nossa caneta, o nosso lápis, é uma cunha. Por isso que o nome dessa escrita era cuneiforme, tá? A cunha era o instrumento usado para gravar os símbolos nos tabletes de argila fresca. Abaixo, nós também temos a argila, tá? Algumas escritas eram gravadas em cilindros. Observem ali aquele cilindro, que é um rolo que tem os símbolos ali, né? Desenhados. E então, esses objetos eram rolados sobre uma placa de argila, porque a argila fresca, ela é molinha, né? Para que a informação fosse registrada nessa peça.
Então, eles colocavam símbolos ali nesse rolo, né? E depois eles iam rolando esse rolo pela argila e ali ia ficar marcado, fazendo o registro. Na página 23, eu, historiador. Coloquem a data na página 23. Por favor, não deixem de colocar data nas páginas. Na página 23, diz assim: esta imagem mostra um tablete de argila encontrado há milhares de anos em Nippur, cidade habitada pelos sumérios. Aqui, né, já é argila seca, né? Porque para fazer o registro na argila, ela precisaria estar fresca. Aqui, ela já está seca. Ó, nesse tablete de argila foram registradas informações a respeito de alimentos, como a quantidade de óleo vegetal, de farinha e de peixes. Você olhando aqui, né, você, se não tiver essa informação do que está registrado aqui, você saberia dizer que aqui está registrado quantidade de óleo vegetal, quantidade de alimentos, sem saber o que significa esses símbolos? Para nós é impossível, né? Nós olharíamos aqui, seria apenas um tablete de argila com algumas marcas. Mas essas marcas, elas, para a Bárbara descrever no chat, presta atenção, meu bem. Essas marcas, elas representam uma escrita, elas representam uma informação. E eles sabiam como se organizar aqui e eles conseguiam entender. É como vocês fizeram lá com os símbolos sumérios. Vocês registraram os símbolos e depois vocês me disseram qual é a informação. O que você quer dizer com aqueles símbolos? Aqui é a mesma coisa. Eles, com certeza, sabiam identificar o que isso aqui quer dizer. Para nós, são apenas símbolos, apenas marcas. Após ler os textos, responda as questões. Como os mesopotâmicos faziam os registros escritos? Como? De acordo com o que nós estudamos até aqui. O que eles usavam para fazer o registro? Acabamos de falar. O que eles usavam? Eles usavam uma cunha. A cunha e os tabletes de argila. Isso. Isso. Então, eles usavam cunhas, né? Eles faziam os registros em cunhas, ó. Eles faziam registros em tabletes de argilas ali com o uso da cunha. Por isso que é cuneiforme o nome dessa escrita. Então, respondam ali. Eles usavam, né, a argila e cunhas, né, que seriam como se fosse o nosso lápis, caneta. Depende se você vai colocar no plural. Então, eles faziam seus registros aonde? Eles faziam seus registros com cunhas em tabletes de argila. Ok? Responderam lá? O que, Bárbara? Não estou entendendo a resposta. Ai, Bárbara, eu vou colocar então no quadro. Era só um minutinho. Então, vamos lá. Ó, item A da página 23. Como os mesopotâmicos faziam os registros escritos? Eles faziam seus registros. Eles faziam seus registros com cunhas em tabletes de argila. Não foi isso que nós estudamos até aqui? O que mais nós ouvimos falar? Argila. Como que é o nome da escrita deles?
cuneiforme, justamente porque eles usam a cunha para escrever nos tabletes de argila. Pronto. Prosseguindo. Na B, indique com X o tipo de informação registrada no tablete. Nesse tablete aí da página. De acordo com a explicação. Família, religião, alimentos. E aí, crianças? Alimentos. Alimentos, né? Lá na própria legenda. Isso. Está dizendo que é a respeito de alimentos, quantidade de óleo vegetal, farinha. Então, alimentos. Na C, é pessoal. Então, presta atenção. Crie no espaço a seguir. No espaço a seguir, crie. Oh, perdão, verdade, pulei. Justifique sua resposta. Desculpa. Mas aí, por que vocês vão justificar o quê? Porque ali está escrita a quantidade de óleo vegetal. Isso. Então, de acordo com a explicação... Oi, Bárbara. Na página 21 tem um livro. Bárbara, você está fazendo a página 23, que é a página que nós estamos fazendo agora? Sim. Você respondeu a da página 23? Sim. Então tá, então vamos continuar só na página 23. Na B, é alimentos. Não vamos sair do foco, não, que aí fica complicado. Alimentos. Por que é alimentos? Porque lá na legenda do texto, ele já vem falando isso, né? Então... quantidade de alimentos. Isso. Então, de acordo com a informação do texto, lá na informação do próprio texto, aqui é no justifique, tá? Lá na informação do texto, está dizendo que foram registradas, né, no tablete, informações a respeito de alimentos e a quantidade de cada um deles. Sobre alimentos. Gente, eu tô colocando aqui, mas vocês podem colocar com as palavras de vocês, que vocês já entenderam, tá? Não precisa escrever igual a Pro colocou, não. Ó, meu bem, é só colocar de acordo. Não, senão todo mundo quer ler, tá bom? Então, no texto fala, né, que foram registrados ali alimentos, quantidade de óleo vegetal, farinha, pães. Então, de acordo com as informações do texto, que diz que foram registradas informações sobre alimentos. Pronto. Na C, no espaço a seguir, crie símbolos para registrar uma informação semelhante à que foi apresentada na imagem. Aqui você vai criar, ó. Aqui você vai criar o seu símbolo. Mas qual é a informação que você vai ter que registrar aqui? As mesmas informações referentes ao que? Alimentos. Ó, crie símbolos para registrar uma informação semelhante. Então, o que você pode registrar? Uma informação tipo, símbolos que representem alimentos. Fui ao mercado comprar. Que símbolos você pode registrar? O que você foi comprar no mercado? Aí você faz os símbolos.
Não sei, façam ali, criem, usem a imaginação de vocês. Se eu ficar falando, aí daqui a pouco a pessoa acha que o que ela fizer vai estar errado. Façam aí, crie símbolos para registrar uma informação, tá, gente? Não é um texto, não. Uma informação semelhante. Ali não tem os símbolos que estão registrados, que falam a respeito de alimentos, quantidade de alimentos. Então, você vai criar os seus símbolos que falem também uma informação. Prof. E, claro, escreva aí nesse mesmo retângulo qual é a informação que o seu símbolo diz. O que ele está falando? Sobre o quê? Senão vai ficar que nem o tablete de argila, né? Se não tivesse nada escrito, nós não saberíamos. Se vocês não escreverem, eu também não vou saber. O que vocês estão dizendo com isso? Ó, enquanto vocês criam ali os símbolos de vocês, eu vou tomar uma água, tá? Já vem. Eu não tenho ideia de mandar para eu não tenho ideia. Além da minha mãe ter perdido a fita lá de casa, eu sei acabar de fazer. Vai lá, minha querida, eu vou conseguir. Eu não tenho para fazer isso, tá? Que eu quero continuar. Gente, é para registrar uma informação. Só isso. Professor, então vai criar só criar um símbolo? Gente, 1, 2, o suficiente para fazer o registro de uma informação. Uma informação sobre algo que você queira. Fiz três símbolos, prof. Gente, o tanto que vocês acharem necessários, não muitos, porque é só uma informação. Então não precisa, né, exagerar ali. Mas aí os símbolos você vai criar, são seus. O símbolo também tem que pintar e não vai estar Não. fora, tem que ver essa aparecendo. Pode pintar? Não vai ter quadrado. Pronto, prof. Pronto? Tá. Terminou, aguarda um pouquinho. Prof, pode beber alguma coisa? Pro, pode pintar? Pode.
Pode. Pronto, gente? Vamos lá. Eu vou escrever agora o que significa o próximo meu. O meu é já. O meu também não é. É significa cor, significa como. Eu estou mandando de macarrão. Coloca quatro colheres de água, joga na panela, coloca no macarrão instantâneo. Vamos lá, Giovana. Giovana, eu vou continuar. Gente, vamos lá, não é para falar, é para fazer. Ok. Ô, prof, Oi. você prefere bolacha ou biscoito? Tanto faz. Biscoito? Gente, terminaram? Vamos lá. Ó, aqui na sala, conversando. Terminou? Ok, gente. Pronto. Agora está. Nossa, perfeitinho. Cadê ele vai comer quadrado demais? Pode deixar. Pronto, gente, fizeram? Eu falei, vai deixar aqui dela. Eu
Posso prosseguir? Já vamos. Gente, vamos lá, o tempo foi o suficiente, era uma informação. Só que vocês ficam conversando, aí não trabalha. Coloquei até a 26, mas vai dar tempo, acho, só de ler a 24, a 25, a 26, que é para a próxima aula. 10h40 já. Crianças, vamos lá, ó. Coloquem data. Se você não terminou, depois você termina, senão não dá tempo de eu terminar aqui. A Pro já deu um tempinho. Coloquem data nas páginas 24 e 25, para nós fazermos aqui a leitura. Ó, então aqui nós estamos estudando registro, escrita, né? O surgimento da escrita. Nós vemos lá que os povos sumérios, eles tinham lá os símbolos que faziam seus registros, que eles faziam os registros utilizando-se de argila e cunha, né? Tabletes de argila e cunha, que a escrita suméria ali, no caso, tinha o nome de cuneiforme, né? A escrita ali da Mesopotâmia, justamente pelo uso da cunha. Agora, aqui nós vamos falar da escrita egípcia. Na página 24, fala assim: escrita egípcia. Assim como os sumérios, os egípcios também desenvolveram um sistema de escrita. No Egito Antigo, a escrita era usada para registrar leis e informações sobre impostos, governantes e religião. Uma das formas de escritas desenvolvidas pelos egípcios é chamada de hieroglífica. Então, dos sumérios ali, né, da Mesopotâmia, é cuneiforme, e aqui, dos egípcios, é chamada de hieroglífica. Eu quero que vocês grifem lá no finalzinho desse parágrafo, que eu acabei de ler, da página 24, 1, tá? Uma das formas de escrita desenvolvidas pelos egípcios é chamada de hieroglífica. Tá lá no finalzinho, ali, do segundo parágrafo. Escrita egípcia. Aí eu quero só que vocês grifem que uma das formas, existiam outros nomes, mas uma das formas de escrita desenvolvidas pelos egípcios é a chamada de hieroglífica. Aqui ao lado tem uma imagem, né? Inscrições em alto relevo no teto do templo de Hathor, no Egito. Poucos egípcios sabiam ler e escrever. Apenas o rei, a família do rei, os sacerdotes e os escribas tinham esse conhecimento. Quando começou a se desenvolver a escrita, também aconteceu isso, não é? Nem todas as pessoas tinham acesso a isso. Nem todas as pessoas, né, da sociedade sabiam escrever. Por quê? Porque não era algo para todos. Não é como nos dias de hoje. Nos dias de hoje, todos têm a oportunidade de aprender, não é? A escrever, a ler. Só que em determinado momento, a sociedade, quando, né, a sociedade antiga principalmente, a escrita não era algo para todos. Não eram todas as pessoas que poderiam aprender a ler, até porque não existiam, né, como existem hoje, livros, todos têm o seu livro, não. Então, era algo que era apenas para poucos da sociedade, só para aquelas pessoas mais importantes. No caso aqui do Egito, diz que apenas quem sabia ler, rei, família do rei, né, filho, rainha, só aquelas pessoas mais importantes, os sacerdotes, porque eles faziam os rituais, né, eles que faziam as celebrações, então eles teriam que saber ler
ali, e os escribas, que eram as pessoas que faziam registro. Ó, os escribas eram chamados assim porque sua função era escrever e registrar informações entre elas. Então, os escribas, quem eram os escribas? Eram aquelas pessoas que faziam os registros, que escreviam. Que tipo de informações que eles escreviam? Impostos a serem pagos ao faraó, a vida do faraó, textos considerados sagrados. Então, os escribas, eles eram responsáveis ali por fazer os registros, tá? Você sabia, entre 3.400 e 2.900 anos atrás, os chineses também desenvolveram um sistema de escrita próprio. Os vestígios desse tipo de escrita foram encontrados entalhados em ossos e na parte ventral do casco de tartarugas. Esses itens eram usados pelos sacerdotes chineses em rituais religiosos. Olha aqui onde os chineses faziam registro, né? Parte de uma tartaruga com escritos chineses. Aqui ao lado dessa imagem do Você Sabia, tem o escriba. Olha a posição que o escriba tinha que ficar ali para fazer esse registro. Escriba egípcio sentado. Nessa posição e com papiro sobre os joelhos, os escribas realizavam atividade de registros. Então, eles ficavam sentados nessa posição, com papiro na mão, ali, né? Fazendo os registros. Não era a posição mais confortável do mundo, né? Mas era o que tinha. Página 25. Na página 25, você sabia que, para escrever, os egípcios utilizavam um tipo de papel chamado de papiro. O papiro era feito com o caule de uma planta de mesmo nome, que crescia nas margens do Rio Nilo. Então, lá na Mesopotâmia, né, eles faziam uso ali do tablete de argila. Aqui no Egito, eles fazem uso do papiro. O papiro, ele é confeccionado, né, a partir dessa planta aqui, ó. O papiro era feito com caule de uma planta de mesmo nome. Essa imagem ali. E vem mostrando como eles faziam, ó, com caule da planta, né? Ele fazendo ali como se ele estivesse desfiando, fazendo filetinhos e organizando para formar um papiro. As tiras de papiro eram amassadas com um rolo e colocadas na água por alguns dias. Depois, as tiras eram colocadas umas sobre as outras. Uma camada na horizontal, outra na vertical, prensada por certo tempo e só então estaria pronta para ser usada. Fragmento de papiro encontrado há aproximadamente 250 anos. Nesse suporte estão registradas em forma de hieroglifos mais de 700 indicações de remédio. Olha que letrinha bonita essa aí, registrada no papiro. Né? Papiro médico, é o papiro médico, né? Letra de papiro médico de Ebers, coluna 61, Novo Reino. Então, cada sociedade, ela foi desenvolvendo meios, né, de como ela faria o registro, tá? E a egípcia, ela fazia esse papiro através dessa planta aqui. Eles confeccionavam o papiro. Eu achei que não ia dar tempo, mas vai dar tempo sim. Página 26, vamos responder a página 26 rapidinho? Aí nós encerramos a aula. 17/5, coloquem data. Aqui na página 26, vamos lá, vamos fazer aqui. Deixa eu... Vamos lá, crianças. Ó, na página 26,
no exercício 1 da seção lápis na mão. Diz assim: de acordo com seus estudos, em que locais foram encontrados vestígios de antigos registros escritos? De acordo com o que nós estudamos até aqui, quais sociedades que foram encontrados registros, né, antigos? Quais sociedades nós estudamos até aqui? Qual foi a primeira sociedade? A primeira sociedade Foi aquela lá que nós começamos a falar. Todos vamos se tornar ocidentais. Não, a primeira sociedade lá dos Sumérios, qual que é? A Mesopotâmia. Ó, acabamos de ver o mapa da Mesopotâmia. Mesopotâmia. Qual a outra sociedade? Depois da Mesopotâmia. Qual outro que nós vimos ali do hieroglifo? Qual que era a sociedade? Gente, qual que era a sociedade depois da Mesopotâmia? Egípcia. Então, no Egito, acabamos de falar do papiro, acabamos de falar do Egito. E a última também que nós vimos no Você Sabia, qual que é? China. Lá do casco de tartaruga, que tinha um registro. Então, ó, nós vimos que, nós estudamos lá, aqueles tabletes de argila, encontrados lá da sociedade da Mesopotâmia, né? Vimos aqui também o papiro, aqui na sociedade egípcia, e vimos também na China, lá naquela curiosidade, né? A questão do registro ali no casco da tartaruga. 2. De acordo com esses vestígios, que informações eram registradas por meio da escrita. Lá na Mesopotâmia, quais eram as informações? Lá naquele que nós vimos primeiro, informações sobre o quê? No tablete de argila. Acabamos de fazer atividade, gente? Informações sobre o quê? Alimentos. Isso. Então, informações sobre alimentos. Era lá naquele tablete de argila, não era? Informações sobre alimentos. No Egito, o que os escribas registravam? Que nós vimos ali. O que eles registravam, os escribas? impostos a serem impostos. Eles registravam a a vida do faraó, né? Isso, então vou colocar só impostos, leis e história dos reis, né? Que nós limos ali dos escribas. História dos reis. E também eles faziam um registro sobre medicamentos, não é? Que é ali no papiro. E também assuntos religiosos, tá? E assuntos religiosos. Isso aqui é um resumo de tudo que nós lemos. Desde a escrita da Mesopotâmia, que é a cuneiforme, até a escrita do egípcio e a hieroglífica, né? O que eles registravam ali, tá? Tanto na argila quanto no papiro. Agora a 3 e a 4, terminando aqui, pode fazer. Que é bem facinho. Já vai dar a hora. Sofia, você já anotou a agenda? Você já assinou a sua agenda? Ó, terminou de responder a 1 e a 2? Pode responder a 3 e a 4.
Prof, posso ter banheiro? Já vamos encerrar, meu bem? Dá para aguentar só um pouquinho? Já vai dar nosso horário. Ó, já terminaram 1 e a 2? Ainda não. Ó, quem terminou a 1 e a 2, eu corrijo a 3 e a 4 na próxima aula. Nome da escrita feita em tabletes usado na Mesopotâmia. Qual que é o nome da escrita da Mesopotâmia? Cuneiforme. Qual que é o nome da escrita no Antigo Egito? Hieroglífica. É quase um trava-língua, né? Hieroglífica, isso. Agora a gente fala. Isso, trava-língua, né, Larissa? E na 4, marque X na ilustração que representa como eram realizados alguns dos primeiros registros escritos. Qual que é a imagem? A primeira ou a segunda? A primeira. Pronto. Encerramos. Então, ali na 13 é cuneiforme na A, hieroglífica na B e a imagem é a primeira. E encerramos nossa aula de história. Ó, anotar. Fica na mesa, gente. Eu vou na mesa de vocês estão na sala. Anotaram a hieroglífica. Olha na sua apostila, meu bem, tá escrito. Gente, anotaram a tarefa para não esquecer. Prof, qual que é a mesma? Gente, vocês têm que prestar atenção, senão a prof fica dando resposta. Qual que era o nome da escrita na Mesopotâmia? Qual que era o nome da escrita na Mesopotâmia, crianças? Cuneiforme. Isso, cuneiforme. E qual que era o nome da escrita no Antigo Egito? Hieroglífica, isso. Hieroglífica. Isso. Cuneiforme era na Mesopotâmia, porque usava cunha e argila, e hieroglífica no Egito. Você não fez pauta de história? Gente, vocês não fizeram a pauta? Eu fiz. Então, gente. Qual que é a tarefa anotada na pauta? Tarefa ser a página 73 a 75. Tarefa, página 75 A 77. Isso. É que eu fui na pauta errada. Você foi na pauta antiga. Isso. Então, a tarefa. Ó. Não esquecer, hein? Tarefa. CA. Dá pra parar, por gentileza? Hein? Que coisa mais engraçadinha. Fazendo. Mas que coisa, gente. 75 a 77. Gente, anotou a tarefa? Tchau, bom almoço, bom descanso, bom restinho de tarde e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, crianças. Ó, termina de responder essa 26, hein? Tchau. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Larissa. Tchau, Bárbara. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Samuel. Tchau, Caio. Tchau, gatinha. Tchau, prof. Combinado. Tchau, Benício. Tchau, prof. Tchau, até amanhã. Obrigada. Tchau. Tchau, crianças. Deixa eu ir assinar, gente.
Responderam, gente? Eu quero toda essa página nessa palestra. Assim você pode escrever Gente, vai na outra página, coloca a data de hoje. Hieroglífica. De novo. Olha, não esquece que a gente não, minha querida, você precisa, você vai aqui, coloca a data de hoje. 17, 12. Ó, não precisa não disso. Tarefa, história, sei lá. Coloca as páginas. Eu não tirei da garrafa. Se eu tirasse, eu vou colocar a cabeça pra trás. Aí eu saio a minha mão pegando o bolacha. Daqui a pouco, eu sei, cai o rádio, não terminar a parte pra mim. Eu fico bem sério. Na primeira vez, eu deixei Assinei a agenda de todos? Sim. Daqui a pouco vai cair o meu material pra mim. Pra mim.